Nossa, Felipe Moreira, quanto tempo. Felipe Moreira, Maria Eduarda Zucoloto, Ana Clara Alves, a nossa Alves. Primeiro ano, redação. Fecha. O que eu vou fazer, gente? Bom dia, povo. Bom dia, professor. Que voz é essa? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo Bom bem? dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Tudo certo. Tudo certo? Então, Comigo tá assim, professor. Oi? Comigo tá assim. Que bom, né? Gente, já julho, hein? Já julho e nós estamos aqui. Né? Já julho e nós estamos aqui de novo, né? Mais uma vez. Pelo menos tá todo mundo com saúde. Isso aí, né? Isso é o mais importante, né? Todo mundo com saúde, bonitinho. Porque já... Muitos, né, gente? Muitos, e ainda acham que é palhaçada, né? A vida foi banalizada, né, turma, na verdade, né? As pessoas estão banalizando a vida. As pessoas estão banalizando a vida como se fosse o próprio ato de amar, né? As pessoas falam eu te amo para as outras, elas conhecem uma pessoa hoje. Amanhã ela já está amando, já está apaixonada, já tem relacionamento sério nas redes sociais, né? Eu fico impressionado como que a pessoa não tem não percebe o ridículo, né? É muito amor envolvido. É muito amor envolvido e muita falta de noção envolvida, né, Júlia? Porque misericórdia, misericórdia. Isso é culpa de Felipe Moreira. Ele agora apareceu na minha aula hoje, depois de 500 anos. Vou até ver quem está aí, que eu estou mandando aqui um documento para a Agenda Edu, do primeiro ano, por isso que eu não entrei ainda. Eu fico doido, essa coisa de um monte de aula, numa turma você é da gramática, na outra você é da redação, na outra você é da literatura, aí você fica um pouco doido. Aí se eu não me organizar, eu piro, entendeu? Por isso que eu tento me organizar aqui. Então, agora eu sou do nono ano, então vamos lá. Olha, Eduardo, que criança bonitinha aqui. Então, vamos lá. Bom dia, Felipe. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Ana Clara Alves. Giovana Neri, minha aluna linda. Bom dia. Emanuele, bom dia. Pedro Matos, bom dia. Francisco, bom dia. Brenda, bom dia. Alisson, bom dia. Júlia, bom dia. Cláudio, bom dia. Sara, bom dia. João, bom dia. Pedro Lucas, bom dia. Eduardo, bom dia. Bia Moraes, bom dia. Já estão lendo o livro? Nono ano. Eu enviei o livro para vocês. Eu tô vendo para comprar, professor. Não quero ler pelo telefone, não. Entendi. Você precisa de um museu físico, né, Alisson? Não consigo ler pela internet. Estamos juntos, companheiro. Júlia, já chegou o livro? O livro chegou até cedo, mas eu ainda não comecei a ler, porque tinha PR para estudar, mas eu vou começar semana que vem. Abra teu olho, hein, Júlia? Abra teu olho, hein, Giovana? Giovana tá lendo? Bia, você começou a ler? Dona Zucoloto, Oi. senhora? Giovana, você já tá lendo? Oi, aí. Olha só, turma. Entendi muito bem. Acho que a Giovana está tentando se comunicar. Né? Eu acho que a Giovana está falando de outra tribo, de outro lugar, de outra realidade, que eu não entendi direito. Né? Mas uma hora ela consegue. Uma hora eu tenho certeza
que Giovana vai conseguir falar. Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Estou abrindo o PowerPoint, tá? Ué. Ah, tá no... Estão vendo alguma coisa, gente? Eu estou vendo Biblioteca dos Documentos. Tá, obrigado, Júlia. E agora? Eu acho que agora vocês estão vendo alguma coisa, né? Está vendo o slide, professor? Tá. Então, olha só, isso aqui eu vou mandar para vocês. Como tudo que eu coloco, eu mando no WhatsApp, tá? No grupo. Então, vamos lá. Olha a nossa amiga aí, gente, como que ela é linda, olha. Vocês sabem quem é essa pessoa, né? Se eu colocar, de repente, essa imagem na prova, vocês vão colocar que seria quem? A Xuxa, gente? Seria Mariano Suassuna? Seria Margareth Thatcher? Seria quem essa pessoa? Minha avó? Não, professor. Quem seria esta mulher? Agatha Christie. Muito obrigado. Essa Agatha Christie, né, turma? A autora do nosso livro. Não é isso? Ah, tá. E não sobrou nenhum. Agatha Christie, primeira edição, né, 6 de novembro de 1989, editora Globo Livros. Vocês estão vendo que as informações, né, elas estão vindo. Títulos já utilizados. Então, olha só, turma, nós tínhamos falado do caso dos 10 negrinhos, né? Que hoje em dia o livro chama-se E Não Sobrou Nenhum, mas já esse mesmo livro da Agatha Christie, ele já teve outros títulos. Então, olha só, turma, é importante, por quê? Porque eu posso fazer essa pergunta na prova, né? Marque os títulos que o atual E Não Sobrou Nenhum já teve. Então, eu posso pedir para vocês marcarem isso. Porque, exemplo, vamos dizer que o Alisson fala assim, eu estou lendo um livro chamado Convite para a Morte, aí a Júlia. E eu estou lendo, engraçado, eu estou lendo um livro que fala da mesma história, mas o nome do livro é As 10 Figuras Negras. Aí vem a Manu. Engraçado, eu conheço essa mesma história com o caso dos 10 negrinhos. Aí daqui a pouco vem o João, e eu conheço como Vingador Invisível. Aí daqui a pouco todo mundo, não, gente, aí não sobrou nenhum. Vocês precisam entender que foi um livro que ele já teve outros nomes. E também, turma, vocês precisam entender o seguinte, nós estamos estudando literatura comparada, literatura clássica, né? Então, se eu estou estudando literatura comparada, que é traduzida de um outro idioma, as palavras elas mudam e às vezes elas se adequam a algum certo contexto. De repente, uma palavra, um título não coube de uma maneira tão expressiva e tão interessante naquele momento. Vocês sabem, eu acredito que vocês sejam sabedores, eu acho que vocês não aprenderam isso ainda no fundamental, não. Mas no médio, turma, em gramática, vocês, quem estiver na escola, né, ano que vem será meu aluno em gramática. Vocês vão estudar que a língua ela vai depender do contexto, que você usa palavras dependendo do contexto. E esse contexto não significa que você está sendo falso, mais ou menos inteligente que o outro. A situação vai fazer você usar um certo tipo de palavra. Tá? Então, nós vimos... Professor, Oi. Pode mas falar. esses títulos são, tipo assim, o nome do livro, afinal, é E Não Sobrou Nenhum. E aí, esses outros títulos são as traduções desse título que ela deu no livro? Olha só, no caso, nós estamos falando de Brasil, né, Manu? Então, esse livro, ele teve várias mudanças, ele teve várias transformações. Exemplo, ó, aconteceu uma coisa agora
E o título mudou, mas a história é a mesma. Você está conseguindo entender? No Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Jordan. Fala, Manu. Eu estava te perguntando se esses outros títulos e tal são outros tipos de tradução Não. que esse livro recebeu. Não, Ou não? é a mesma. É a mesma, só mudou a titulação. Ah, tá, entendi. Tá? Turma, tem um livro do 7º ano, que o nome do livro é O Gênio do Crime. Falar nisso, eu nem mandei para o João e para a Brenda o livro. O Gênio do Crime. Então, O Gênio do Crime, quando ele foi filmado, ele teve um outro nome. Ele teve um nome antes, que eu não estou me lembrando agora, mas O Gênio do Crime. Alguma coisa aí, O Gênio do Crime. Está entendendo, Manu? Tem esses tipos de leituras. Tá? O título do livro causou polêmica, olha só, Manu, por conta dos negrinhos no título. Por isso, no mercado norte-americano, ele é conhecido como Ten Little Indians. Então, olha só, aqui no Brasil, o livro chegou a ser publicado com o título de O Vingador Invisível, em 2008, com o título de Não Sobrou Nenhum. Então, olha só, às vezes, o que acontece? Às vezes alguma tradução, mas como eu falei, a palavra ela tem que ser escolhida, ela tem que ser bem selecionada. Porque se ela não for bem selecionada, ela vai causar complicação. Exemplo, Manu, você que me perguntou, imagina isso aqui, Alisson, Júlia. Você chega nos Estados Unidos, por que eu estou falando dos Estados Unidos? Estados Unidos, um país onde a questão do racismo é forte. Nós sabemos, né, gente, que no mundo o racismo é forte. E quando a gente fala de racismo, a gente fala de racismo com o negro, que é a raça que teve o maior número de preconceitos no mundo, mas existe um preconceito com branco, existe um preconceito com índio, com as outras raças. Né? Então, no caso, você chegar aos Estados Unidos, gente, quando o Obama, que é um presidente negro, subiu ao poder do maior país do mundo, vocês imaginem como que foi usar esse termo pejorativo, depreciativo e infeliz ao se referir ao livro, né, ao negro. Até porque, gente, eu acredito que vocês sabem, vocês são super antenados com essa situação. Exemplo, Júlia é negra, Giovana, Júlia, você e Giovana já ouviram alguma coisa sobre a questão de negra e preta? Por quê? Porque se nós pararmos para analisar o significado da palavra negra no dicionário, negra não é uma coisa boa da definição, é uma coisa escura. E o negro, gente, a pele negra é orgulho, é amor, é beleza. Então, eu tenho vários amigos negros, né, gente? Eu sei que vocês sabem da minha religião, eu sou candomblessista, então é uma religião muito voltada para a questão da africanidade, da exaltação ao negro, mitologia negra. Então, a cultura negra, eu sou muito próximo da cultura negra. E aí, gente, muitas pessoas falam que quando eu falo assim, eu sou preto, eu sou preta, significa que é um estilo, a dança, né, Júlia, Giovana? Não sei se vocês estão por dentro disso. E vocês, alunos também, os outros alunos, que usar a trança é toda uma etnia, um povo que pode usar a trança hoje em dia, que venceu as roupas, a sandália, a coisa do turbante. Quando o homem negro chega e fala assim, eu sou negão, eu sou preto, está exaltando a questão da masculinidade, da virilidade do homem. Estão conseguindo entender, gente? O próprio empoderamento feminino. Turma, eu não sei se vocês conseguiram alcançar o que eu estou querendo dizer. Não entendi, professor. É porque, tipo assim, agora as Eu pessoas também entendi. negras, tipo, estão se abrindo mais, estão mostrando quem elas são também, pelo estilo de cabelo, essas coisas. Isso tá mais voltando, mas, tipo, tem muitas pessoas ainda que têm vergonha de assumir, tipo, sei lá, o próprio cabelo. Tem, a sua negritude, né? Isso aí. Porque tem vergonha de mostrar ou sofrer preconceito, mas a gente tem que lutar com essas coisas, entendeu? A gente tem que ter força para lutar contra isso, contra o preconceito. Verdade.
Então, turma, Eu acho que esses protestos já teriam que ter acontecido há muito tempo. Mas esperam uma pessoa morrer para fazer. O que adianta agora? O cara já morreu, não adianta mais protestar pela vida do cara. Isso aí. Hoje em dia, o que a gente pode fazer é protestar para mais pessoas não morrerem como ele. E como outras que já morreram. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Você costurou o que o Jardim está falando. Não adianta, já foi, agora você tem que fazer para que aquilo não aconteça novamente, né? E isso tem que E o ser professor, o senhor viu quanto é para tirar o policial da cadeia? Não vi. Só 10 mil reais. Já tiraram É, ele da cadeia. Já tiraram, mas a multa era só 10 mil reais. Aí, se fosse um negro, seria uma multa. Ou um negro, ou uma outra pessoa que tivesse, sei lá, matado um policial. Provavelmente ele iria pro corredor da morte. Aí, ó. Verdade. Ou seria uma multa extraordinária e ficaria na prisão e que ele não sempre, poderia pagar. Nem ele, nem a família. Sim. Agora, gente, vocês imaginem o que é essa questão da palavra numa potência mundial como os Estados Unidos, né? Professor, querendo ou não, os Estados Unidos ser um dos países mais racistas, lá também os maiores ídolos deles são negros. Sim. LeBron James, Michael Jordan. Michael Jackson. Uhum. Beyoncé. Professor Michael Jackson. Rihanna. A Rihanna. Mas a Rihanna não é americana, não. Tá me copiando, Emanuele? Não, é porque eu liguei a câmera. Eu liguei, não. O microfone pra falar, você já tinha falado. Gente, eu acho que a Rihanna não é... Ela não é, mas ela faz muito show por lá, professor. Sim, então olha só. Tem as Kim Kardashians também. Tem as Kardashians, tem o Kanye West, que é o esposo da Kim, que é um cantor. Muitos ídolos de lá. Sim. Tem até o Barack Obama, que também é considerado Bruno Mars. Travis Scott. É verdade. Muita gente. Isso é um tapa na sociedade, né? Como a Jaqueline, professora de vocês, fala, toma a sociedade, né? Então, olha só, gente, a própria Agatha Mary Clarissa Christie, né, namorada aí do nosso amigo Jean, Clarissa, nasceu em Devon, na Inglaterra. Bem, aqui tem uma ficha técnica dela que nós já falamos algumas vezes, né? Eu não vou fortalecer muito. Em 1890, e morreu em Oxfordshire, na Inglaterra, dia 12 de janeiro de 76. Então, vamos entender mais ou menos o que ela foi para a sociedade, né? Popularmente é conhecida como Agatha Christie, como uma grande escritora, que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Ela também tinha poemas. Dramaturga, por quê? Porque ela fazia parte da dramaturgia, ela escrevia dramas, e aquilo era representado tanto no teatro, tá, gente, quanto no cinema. Romancista. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu falei isso, foi no 6º e no 7º, eu não lembro de ter falado para vocês. Mas, antigamente, livro é chamado de romance, eu já falei isso. Que ganha romance, porque antigamente a grande parte dos livros eram de histórias de amor. Só que, atualmente, nem todos os livros são de história de amor, mas ainda assim recebem nomes de romance. Eu já cheguei a comentar isso com vocês no 9º ano. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, professor. Sim. Seu Ramos se destacou no subgênero romance policial, tendo ganho ainda devido ao apelido de Dama do Crime, Rainha do Crime, né? Dentro dessas perífrases, né? Publicou mais de 80 livros, segundo o Guinness Book. Christie Agatha, a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular mundial. Até aí não é novidade para vocês. Agora vamos às personagens, né? A história é composta por 11 personagens. São eles: Emily Brand, responsável pela morte de Beatrice Taylor; Philip Lombard, responsável pela morte de 21 homens; Vera Claythorne, responsável pela morte de Cyril, né? Senhor Brewery, responsável pela morte de James; Anthony James, responsável pela morte de John e Lucy; Dr. Armstrong, responsável pela morte de Louisa Mary;
General MacArthur, responsável pela morte de Arthur. De Windsor Grave, responsável pela morte de Edward Seton. E nono e décimo, senhor e senhora Rogers, responsáveis pela morte de Jennifer Braid e Owen. Olha só, gente, o interessante é sempre nós estarmos percebendo, agora está surgindo coisas mais voltadas para dentro do livro, né? Então, o foco narrativo, né? Vocês vão ler um livro, gente, é literatura. É claro que o professor vai falar do foco narrativo. Vocês vão fazer prova de literatura. Ano que vem, quem vai dar literatura para vocês é a Camila, no médio. Gente, o professor de literatura, ele vai perguntar sobre foco narrativo. Então, você tem que saber que o foco narrativo é primeira e terceira pessoa. Isso tem que estar na sua cabecinha. Você tem que saber quando é foco narrativo primeira pessoa, vai se dividir em narrador-personagem. Quando for foco narrativo em terceira pessoa, vai ser o narrador observador e o narrador onisciente. Então, quando nós temos o narrador observador e o narrador personagem, é mais fácil. Quando nós temos o narrador onisciente, é algo mais complexo. Ó, tem uma aluna chamada Sofia, da Sulacap, que eu dou aula de literatura para eles na quarta. Eles chegaram para mim e falaram assim, ela chegou para mim e falou assim, professor, eu estou tendo muita dificuldade para ler o livro, porque tem uma hora que eu não sei o que está acontecendo. Porque tem uma hora que é a própria escritora que está falando. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que saber porque o que é o narrador onisciente? Ele tudo sabe, ele tudo participa, ele tudo fala. Então, ele narra a história, mas ele sabe de tudo que está acontecendo na história. Diferentemente do observador, que só narra a história. O narrador do livro é onisciente, porque conta a história em terceira pessoa, conhece tudo sobre os personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Ela começaria a pensar na Cornualha, em Hugo, em tudo que tinha dito a Cyril. Morrendo de impaciência, Lombard perguntou. Então, estão vendo? Morrendo de impaciência. O espaço. No caso, a gente vai falar de cenário, de lugar, localização geográfica. Toda vez, turma, que está espaço, lembra de geografia, lembra da Indianete, espaço, geografia, tempo, lembrem da Jaqueline, e tudo vocês lembram de mim em literatura. Então, espaço, geografia, o lugar, dentro da casa é um espaço. No quarto de não sei quem, é um espaço, é geografia. Na Inglaterra, na França, espaço. Porque quando a gente fala em geografia, a gente só lembra de nome de lugar. Mas a gente esquece que o quarto. Se eu chegar... Gente, em gramática, se eu chegar para vocês e falar assim, nono ano, o cisco estava dentro do meu olho. Classifiquem para mim dentro do meu olho. Adjunto adverbial de lugar, porque dentro do meu olho é um lugar que o cisco estava. Ah, olho é lugar? É, gente, ué, é localização, espaço. Então, ó, a narração se passa numa mansão na Ilha dos Soldados, localizada no sul da Inglaterra. É um espaço fictício, porque essa ilha não existe no mundo real. Só, gente, que existe uma palavrinha... Professor. Oi. Eu vi uma série na Netflix que também não tem uma ilha real e a ilha é como se fosse um videogame. É uma minissérie, na verdade. É mesmo. É muito... Qual o nome, Alice? Eu acho que eu já vi essa série também. Calma aí, vou botar no chat que eu não sei falar não, professor. Meu inglês é meio... Eu estou tentando lembrar de uma palavra aqui, que é de literatura, e me fugiu. Preciso lembrar dessa palavra agora, nesse momento. Gente, como que a palavra foge assim, gente? Que ironia. Vou lembrar, tô lembrando, tá? Gente, a palavra fugiu. Como é que pode? Meu Deus, eu preciso dessa palavra agora. Eu preciso explicar isso para vocês agora. Calma aí. Fugiu da minha cabeça a palavra. Ai, gente, uma coisa que faz parte da realidade, mas não é real.
Ai, Ronaldo, como que você esquece essa palavra? Certamente eu não lembro se eu já falei disso para vocês. Preciso lembrar dessa palavra. Calma aí. É difícil a palavra? Não, eu acho que vocês nunca ouviram falar dela. Mas fugiu, é uma coisa que eu falo toda hora, fugiu a palavra. Já já eu vou lembrar. Eu vou lembrar e vou voltar. Tempo. A narração acontece dia a dia, desde a chegada na ilha até não sobrar nenhum. Tempo cronológico. Às 9 em ponto, quando o sino tocou, o dia não estava tão chuvoso naquela manhã. Turma, eu já expliquei para vocês sobre a questão do tempo em literatura, que existe o tempo cronológico e existe o tempo psicológico. Eu já expliquei sobre isso. O tempo cronológico é quando tem dados que vão indicar cronos, cronômetro, tempo. Cronos, na mitologia grega. Quem é Cronos? O pai de Zeus, o deus do tempo. Então, cronológico é quando é algo voltado para a hora, para dia. E o tempo psicológico é isso aqui. Ó. Eu chego e falo assim, Júlia ficou chateada com a sua mãe. Elas discutiram, elas brigaram, Júlia chorou, trancou a porta, bateu a porta do quarto, trancou, gritou, começou a quebrar tudo. Júlia se acalmou, Júlia tomou banho, Júlia pediu desculpa, abraçou sua mãe e saiu. Gente, algum momento eu falei, passaram-se 15 minutos, depois de 2 horas eu usei esses termos? Não. Não. Mas vocês perceberam que houve um amadurecimento da Júlia na minha narrativa. Não houve um amadurecimento? Sim. Ela não foi Depois que ela se ficando acalmou. de agitada para calma? Uhum. Isso é o tempo psicológico. É o tempo emocional. Estão entendendo, turma? O gênero romance policial é caracterizado por vários elementos como medo, mistério, investigação, curiosidade e espanto. Durante a narração, as pistas estão de forma a surpreender o leitor no momento da revelação do assassino. E a palavra até agora não chegou. Um enredo. Lembrei da palavra. Gente, a palavra que eu quero que vocês Jordan, eu estou vendo aqui. Ah, Alisson, ok, estou lendo. Você está escrevendo. A palavra, turma, é verossimilhança. Verossimilhança, essa palavrinha que eu estou colocando aí no chat. Isso é um substantivo, tá? O adjetivo, uma pessoa que tem inteligência, inteligência é um substantivo. Uma pessoa que tem inteligência é inteligente. Então, algo que envolva verossimilhança é algo, turma, verossímil. Verossimilhança está dentro de um conceito de uma quase verdade. Então, olha só, turma, eu vou pegar e vou chegar para vocês e vou falar assim, existe uma turma do 9º ano que tem um professor de literatura que se chama Ronaldo. Essa escola fica localizada no bairro de Senador Camará, ou essa escola fica localizada no bairro de Campo Grande. Vocês estão vendo que eu usei Bangu, que eu usei Campo Grande, que são bairros que realmente fazem parte da nossa realidade. Só que se eu falar que existe uma escola chamada Marques Rodrigues, em Campo Grande, e que tem um professor, Ronaldo, de literatura, que dá aula para o 9º ano, vai ser uma quase verdade. Por que uma quase verdade? Porque foi inspirado no Ronaldo que existe, mas o cara que está fazendo o Ronaldo lá não sou eu. É um ator. Estão entendendo, turma? E o lugar que está... Bem, não. Oi? Eu não entendi muito bem, não. Não, Júlia. Olha só, exemplo.
Eu sou seu professor de literatura. Aí vamos dizer que alguém vai escrever um livro, vai fazer um texto, alguma coisa, onde o professor de literatura se chama Ronaldo. Isso é uma quase verdade. Por quê? E tem uma escola, tem um Ronaldo no Marcos Rodrigues, sei lá, de Campo Grande. O bairro Campo Grande já existe no Rio de Janeiro, no município do estado do Rio de Janeiro, faz parte do Brasil. Então, para você poder acreditar na história, achar que a história é mais verídica, eu vou colocar nomes que já existem na nossa realidade. Mas, a partir do momento que está sendo escrita em uma narrativa, não foi verdadeiro. Tanto que na novela coloca assim, qualquer semelhança é mera coincidência. Já viram isso, quando os caracteres sobem da novela? Já perceberam isso? Não. Mas vocês estão começando a entender o que eu estou falando? Entendi. Enredo. 10 pessoas que não se conhecem são convidadas por um homem misterioso, conhecido por Owen, né, a passar um final de semana numa casa situada na Ilha do Soldado, no sul da Inglaterra. Ao chegarem à casa, Mr. e Mrs. Rogers, criados, contratados, né, por ele, avisam que seu patrão chegaria atrasado por motivos pessoais. Após jantarem, uma voz gravada acusava cada uma das pessoas na casa de crimes que cometeram no passado. Na mesma noite, Anthony estava tomando uma bebida quando se engasgou e caiu morto. Alguém havia colocado veneno no copo dele. Em seguida, todas as pessoas vão morrendo com o passar dos dias e, de acordo com a antiga canção infantil chamada Os 10 Soldadinhos. Os 10 soldadinhos. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. Gente, olhem isso. Parece aquela coisa do Fred. 1, 2, o Fred vem vindo. 3, 4, é melhor fechar a porta. Já escutaram isso, a Hora do Pesadelo? Então vamos começar. Graças a 10 Deus. soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco, a abelha pica um, e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros, e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. Urso abraçou um, e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Cruzes, professor. Cruz credo, que Faz macabro, sentido o nome gente. do livro. Gente, isso não é muito legal. Vou nem dormir. Ah, isso deixa de ridículo e irônico, hein? É legal, pô. Professor, Oi. Eu até me... esse poeminhazinho faz sentido com o nome do livro. Porque Sim, diz e não sobrou nenhum no final. sim. Faz sentido. A sua voz ficou mais esse medonha negócio ainda. parece uma música de hoje em dia, que é assim, 1, 2, não, ali pra trás. 3, Verdade. 4, E- Ai, gente, eu ficava Calma aí, escutando essa Tasha. música. Aham. Eu ficava escutando essa música, a minha mãe morria de medo. Aí ela, quando eu escutava, tipo, alto, ela falava que um dia ele ia puxar meu pé e eu ia ficar gritando. Ô, Manu, você acredita que tem uma coisa que eu tenho pavor? Não tem aquele chocalhinho de criança, de bebê, que fica tocando aquelas O musiquinhas meu assim? irmão tem um, cara. Gente, eu tenho É pavor o disso. pato. Eu tenho É o pavor pato. É o pato.
Parece que alguém vai chegar e vai te matar, não parece? Professor, Eu Sim, tenho cara. professor um Hoje piano eu que não toca tava essas dormindo, músicas começou a tocar isso. mesmo. É o pato. Pá. Turma, aqui Eu tenho um Jordan. piano que toca essa musicazinha, essas músicas assim. Cara, eu caguei de medo. Ó, dessa aqui nós vez. temos as capas, né, dos livros, né, com algumas edições já com o nome de Não Sobrou Nenhum. Nós sabemos que a capa atual é essa que está em rosa aqui em abaixo, mas nós temos algumas traduções, nós temos como ainda era o caso dos 10 negrinhos, né, ainda não sobrou nenhum, mas com uma arte diferente. É importante, gente, vocês saberem isso, por quê? Porque nós estamos estudando literatura comparada, literatura que não é do Brasil. Então, para isso, significa que precisa de uma tradução. Se precisa de uma tradução, nós temos que saber qual foi a edição, qual é a editora que a escola está trabalhando, para todo mundo chegar. Por mais que a história seja a mesma, pode ter nuances. Exemplo, com vocês é mais tranquilo, porque vocês eu vou chegar e falar assim, turma, é esse livro aqui, vocês vão entender agora no sexto ano. No sexto ano, você tem que explicar para o aluno. Aí o aluno não entendeu o que você falou, aí vem a mãe. Aí você explica a mesma coisa 1000 vezes, aí você coloca lá, a editora é Escipione, você está falando edição. Professor, eu posso usar? Não pode, porque esse livro não é brasileiro, é internacional, é literatura comparada. Então, traduções diferentes, vão ter uns que vão ter cortes, tem uns que vão estar na íntegra, estão entendendo? Tem uns que vão estar o livro completo. Então, tem uma diferença. É isso que as pessoas não conseguem compreender, Brasil. Ó, aqui nós temos as adaptações cinematográficas, gente. Né? Então, vamos lá. And There Were None, filme estadunidense, em 1945. The Little Indians, britânico, de 1975. Bombolé per la Luna d'Agosto, filme italiano. Gente, essa pronúncia eu não sei, porque é russa. Deciat, Negritiat. The Little Indians, né? Filme britânico de novo, em 89. Identity, filme estadunidense de 2003. Aqui, no caso, são as adaptações cinematográficas, lembrando, turma, que é cinema, que é filme. Então, como o nome já diz, é adaptação. Isso significa que no filme não vão ter todos os dados ou todos os fatos como a história realmente se passa, na íntegra. Tá? Vão ter cortes. Aqui, no caso, né, por que vale a pena ler? Para quem gosta da mistura de suspense, aventura e investigação, esse é o livro perfeito. É uma história que prende a leitura até que a gente descubra quem é o assassino e como tudo acaba. Porém, nos livros da Agatha Christie, as coisas nunca são como a gente pensa. Por isso, é impossível largar o livro, é uma leitura fácil, de entendimento, e é incrível a realização do trabalho da autora. Bem, turma, isso foi o que nós tivemos para hoje. Eu vou colocar uns exercícios para vocês. Vou fazer ainda, eu não fiz. Vou colocar na agenda Edu, vou mandar pela agenda Edu para ser feito. Em casa, eu devo estar mandando na segunda, na terça os exercícios, para dar tempo de vocês fazerem, tá? Então é isso. Qualquer coisa me chame, eu já vou mandar esse material no grupo, tá? Tanto na 901 quanto na 902. Fiquem bem, um beijo e não saiam de casa.